Paz Família no Barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. E como você sabe, toda segunda-feira, 10 horas da manhã, você tem um compromisso marcado aqui com a gente. Você que já é de casa, muito obrigado pela sua companhia toda segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Eu queria lhe dar a missão de compartilhar esse episódio de hoje com alguma pessoa que você ainda não compartilhou. Tenta buscar aí na sua memória, na sua agenda, alguém que você ainda não compartilhou no barco. E, de forma especial, para todos os pais que você conhece que se preocupam com algo que é fundamental, a educação dos filhos. Então, esse episódio de hoje tem muito a dizer e a falar para esses pais, principalmente se eles forem de Guarulhos. Obviamente que se não for de Guarulhos, é bom despertar a importância do assunto que vai ser tratado aqui hoje com os pais, mas de maneira muito especial, compartilhe com todos os pais que você conhece que residem em Guarulhos. Então, a gente quer, a partir desse episódio, trazer uma solução para os pais que querem uma educação de qualidade, né? Uma educação que leva à santidade e não encontraram opção nisso ainda, tá bom? Então faça isso. Queria agradecer também, além de você que está aqui conosco, a Jacob Solar. A Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Economizar é sempre necessário, sabe, né? Ou para guardar mais dinheiro ou para pagar mais conta. Sim. Mas economizar todo mundo precisa. E eu ouvi dizer aqui nessa mesa de podcast que o rico não é aquele que guarda mais, é o que gasta menos. Tá? Então a Jacob Solar é um parceiro nosso que proporciona essa possibilidade para quem faz a adesão do serviço deles, que é a instalação de placa fotovoltaica. A Jacob Solar garante uma economia de 95%, 50% a 95% da sua conta atual. Então veja bem, se você, sei lá, vamos supor sua conta aí é R$1.000, da sua paróquia, da sua comunidade, da sua sede de evangelização. A Jacob Solar garante uma economia desses R$1.000 em 95% na adesão das placas fotovoltaicas. Qualquer tremida, qualquer balança aí é uma criança que está aqui no estúdio, não tem problema, não se preocupe, tá? Então, considere isso, né? O Rafinha está aqui, causando. Tamo junto, Rafinha, tudo certo. Tá, então, ao instalar a placa fotovoltaica, você consegue essa economia, tá? Para reinvestir o dinheiro naquilo que você tem vontade e o dinheiro nunca sobra. Ou para guardar, economizar, enfim. Tá? Então, tem os contatos da Jacob Solar aqui em algum lugar passando na tela, no QR Code. Quando você contrata o serviço da Jacob Solar, você garante que o No Barco continue navegando. Amém? Tamo junto. Se quiser vir, pode vir pra cá, Rafinha. Pode chamar ele, pessoal. Põe ele no colinho aí, ó. Você quer, Rafinha? Aí, ó. Pronto. E é bom que o pessoal já conhece um integrante a mais da família. Pronto. Estamos aqui com o Rodolfo e com a Jéssica e com o Rafinha. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Quer falar oi, Rafinha? No microfone? Fala oi, pessoal. Olha só, pessoal. Então, estamos aqui com nossos irmãos de diocese que não conhecíamos, mas a graça se encarregou de providenciar esse encontro. Né? Estão há bastante tempo já na evangelização. Vocês são aqui de Guarulhos mesmo? Sim. E a gente não se conhecia, olha só. Não é? Tá vendo? Guarulhos é muito grande, É né? grande, de fato. E Deus tem os seus caminhos, né? Mas se apresentem, por favor, para quem nos ouve agora, nos vê, enfim. Então, eu sou a Jéssica, né? Sou cofundadora da comunidade Missão Dom Bosco, aqui de Guarulhos. E diretora do Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Sou esposa do Rodolfo. Nós temos 3 filhos. O Rafinha, o Tobias, que não tá aqui hoje, que tá... a minha cunhada, e o Emanuel, que é o nosso caçula que já está com o Senhor, né? Foi promovido. Foi promovido, nosso intercessor no céu. Que demais, que demais. Quanto tempo tem a missão? A missão vai fazer 10 anos agora em janeiro. No dia 10 anos de 31. missão. Isso, dia de Dom Bosco. A gente Sim. sempre faz a consagração. 10 A atuação principal é em Guarulhos ou vocês têm casa de missão assim, em outros lugares? Não. A nossa atuação principal é em Guarulhos, porém nós atendemos aos chamados. Então, as missões que vêm, a gente diz sim, né? E nós Isso. vamos de acordo com o que Deus vai nos concedendo a graça, né? De servir. Muito bom. Sim. Vocês vão perceber que a Jéssica fala mais que o Rodolfo, ele tava meio receoso, né? Mas eu gosto de falar, Rodolfo, pra quebrar o gelo, você vê que é mais tranquilo do que parece, tá? Mas assim, o Rodolfo e a Jéssica estão aqui, obviamente para falar do trabalho de evangelização que tem feito em Guarulhos e tudo mais, através do carisma que vocês pertencem, mas de forma muito especial falar de educação, Isso. tá? Eu quero chegar lá, mas antes mesmo de chegar propriamente no projeto aí do Centro de Evangelização, do Centro de Fé e Lazer Dom Bosco,
Falar um pouquinho da comunidade, porque a comunidade fez parte do início Sim, do projeto de educação, né? Então, Isso. certo. me conduza nessa timeline aí da Certo. história. Vou contar um pouquinho, então, como surgiu, né, a comunidade, né? Perfeito. Então, a comunidade, ela surgiu com o fundador, que é o Thiago Luiz, né? Que atualmente não está mais na comunidade. E o sonho dele, na verdade, era, de início, ele queria fundar um Jovens Sarados na paróquia. Então, começou com essa ideia, né? De montar... esses jovens sarados. E na época era o Padre Welson, e aí ele conversou com o Padre Welson e eles rezaram, né? E em discernimento, o Padre Welson falou assim: olha, em vez de vocês fundarem os Jovens Sarados, por que não fundarem um grupo, uma missão com carisma próprio de vocês? Legal. E aí surgiu tudo, a questão de Dom Bosco, por Dom Bosco cuidar dos jovens, né? E aí se iniciou, né? Se iniciou a missão. Então, nós iniciamos como uma missão. E o carisma, né, fundante, que era acolher, amar e batizar no Espírito Santo. Certo. E, porém, com o tempo, né, amor, esse carisma, ele foi se aperfeiçoando, se lapidando. Legal. De acordo com aquilo que a comunidade foi vivendo. Então, hoje, né, nós temos como definição do nosso carisma acolher, amar e batizar no Espírito Santo e a reconstrução dos sonhos de Deus para a vida dos jovens, das famílias, das crianças. Então, conforme Deus foi nos mostrando, né, a gente trabalhava com jovens. Aí, dentro da comunidade, foram surgindo famílias, vocações. Aí nós O começamos... jovem foi deixando de ser jovem, Foi né? deixando de ser jovem. Aí a gente foi trabalhando com as famílias. Aí logo veio os filhos. Aí nós começamos a trabalhar com as crianças, né, amor? Sim. Então, nesse processo aí, o nosso carisma foi sendo lapidado, né? Eu falo, porque eu lembro até um posicionamento do Dom Edmilson mesmo para as novas comunidades. Ele falava assim: olha, vocês só vão saber o que é o carisma quando vocês viverem esse carisma. E a gente foi percebendo que o que Deus estava fazendo na nossa vida, que era isso. Ele resgatava, né? Reconstruía aqueles sonhos que a gente tinha, né? Mas trazendo os sonhos de Deus, o sonho que Ele tem para nossa vida. Então, às vezes, o jovem, ele vem para nossa comunidade com sonhos destruídos, né? Às vezes com depressão, às vezes passando alguma dificuldade. E participando da comunidade, ele vai percebendo, vai descobrindo, a gente vai rezando, né? E aí vai descobrindo um sonho aqui, um sonho ali, com o que Deus quer para a vida dele, assim como Deus fez na nossa, né, amor? Sim. Deus foi trabalhando isso. Foi uma bênção, né? O que Deus foi fazendo em cada um de nós, a nossa família. E desde o início, né? Deus já sabia o que Ele queria para cada um de nós, né? Porque o nosso relacionamento foi todo baseado, né? Dentro daquilo que a comunidade ela nos pede, em questão das regras que tem dentro da comunidade. Então, aos poucos, né, as coisas foram acontecendo, né, não foi desde o início que a gente estava junto, né, como eu já até havia dito, né. Tá pra no off você. aqui, tava contando um pouquinho. Sim. Então, assim, as coisas foram acontecendo, né, a comunidade foi crescendo, né, eu tinha até um relacionamento anterior, esse relacionamento se acabou, né, e eu pedia para Deus e falava para Ele: Senhor, que seja feita a sua vontade agora, não a minha, né? Porque todas as vezes que eu escolhi errado, né? Não deu certo, né? E que o Senhor possa passar na frente agora, né? E por favor, que seja pelo menos daqui uns 2 anos e meio, né? Para que eu possa me aprofundar mais nessa vida com o Senhor, para que eu possa me entregar mais, né? Conhecer mais o Senhor e ir a águas mais profundas, né? E ali foi passando-se o tempo, né? E nesse tempo que eu estava sozinho, Deus foi dando dom também de compor música, também coisa que eu não tinha, sabe? E depois de 9 meses foi quando eu fui começar a conversar com a Jéssica. Praticamente um filho, né? Gestor. Gestor. Aí estavam acontecendo algumas coisas na comunidade, eu estava muito preocupado. E ela, como na época ela era vice-coordenadora, né? Da comunidade. E eu precisava conversar com alguém sobre aquilo que estava acontecendo dentro da comunidade. E ali eu fui ao encontro dela, né? No caso, eu até mandei mensagens, né? Pelo WhatsApp, a gente conversou. E ali a gente foi partilhando, né? Sobre o que era, né? A situação. E ali a gente foi pregando uma amizade. E ali Deus foi, né? A gente foi rezando. Foi né? trabalhando em nós, sabe? E ali eu achei que não era pra ser aquilo, né? Até pedi pra Deus tirar do meu coração aquele sentimento que tava brotando.
E só que de vez tirar, Deus foi aumentando, sabe? E ali eu falei, meu, eu não tô aqui mais para perder tempo, né? E se for para ser, que seja feita a vontade de Deus. Então eu mandei uma mensagem para ela e falei, olha, eu preciso falar com você. Ah. E ela falou, o que que é? Ela falou, aí eu já fui direto, falei, olha, eu tô tendo um sentimento por você e queria saber se isso é recíproco. Já fui logo direto na lata, porque eu já achava que ela ia falar que não, ia seguir em frente Sim. e cada um do seu lado e pronto. Aí ela falou, não, também tô sentindo alguma coisa. Eu falei, pronto, então agora a gente vai ter que rezar. Perguntar Colocar pra nas Deus. mãos do Senhor, pedir discernimento para ver se é isso mesmo que Deus quer, né? Para que as coisas pudessem acontecer. E assim a gente foi fazendo, né? E na época a gente participava da comunidade da Resto de Israel, a gente começou aí, né? De sexta-feira Fazer lá. adoração. A gente fazia adoração lá, fazia praticamente uma vigília com eles, né? Na sexta-feira. Vocês deram sua missão ainda, não? Isso, aham, sim. Mas a gente gostava muito de ir lá, Uhum. né? Era muito bom, né? Eles sempre deixaram as portas abertas para nós, né? E aí de sexta-feira a gente costumava ir lá para poder rezar, até mesmo por isso. Aí chegava lá 11 horas da noite e ficava rezando até 4 horas da manhã. Filho, por favor, não pode pôr a mão, tá bom? E ali Deus foi mostrando pra gente, até que a gente pediu pro casal Natália e Leonardo, né? Para que eles pudessem rezar pela gente e pedir na palavra para que Deus pudesse mostrar para nós se era realmente para a gente seguir, né, com esse relacionamento, porque na comunidade, né, a gente fala, né, para se conhecer, para rezar, né, Fazer para um não caminho, né, de namoro. isso, fazer um caminho de namoro onde a gente não se beijava, não se abraçava, entendeu? Que é realmente para se conhecer. A gente fez todo esse processo, aí na palavra Deus deu a palavra de Tobias, né, o livro de Tobias. E na palavra de Tobias ele falava que antes mesmo da criação do mundo, ele já havia nos criado a nossa união, né? E foi aonde Muito que a bom. gente teve discernimento que era pra gente realmente estar junto. Aí foi aonde que a gente foi conversar com a missão, né? E falar sobre isso que a gente estava passando, né? E ali a gente pediu para que eles rezassem pela gente, né? Eles rezaram por nós. E assim a gente seguiu, né, nesse caminho de namoro por mais uns 2 meses. E passou-se esses 2 meses a gente começou a namorar. Legal. A Jéssica tá desde o começo da missão? Sim, eu tô desde o começo, mas o Rodolfo ele entrou logo em seguida também. Sim, antes Mas- de começar os eventos, eu já entrei Ele junto já entrou. também. Então a gente já Tá no, praticamente... tá no projeto embrionário ali do... Sim. Sim. Então vocês são muito Dom Bosco no que diz respeito ao carisma hoje, né? Sim. Então, pelo que eu entendi, é uma comunidade que é aberta aos dons do carisma, então tem espiritualidade carismática. Isso. E hoje, por conta da necessidade que foram aparecendo naturalmente, porque vocês foram casando, foram amadurecendo e foram aparecendo necessidades familiares, vocês foram se abrindo Isso. as possibilidades de trabalho com isso. Isso. Tá? Eu vejo, assim, muito a mão de Deus sobre isso, né? Porque a gente foi vendo a realidade, né? Então, assim, a gente conseguiu ver a realidade ali do jovem, né? Porque nós entramos jovens, né? Sim. Então, assim... E aí, dali, foi despertando vocações, né? Nós temos até o João, né? É. Que hoje ele tá no seminário da Canção Nova. Muito bom. Então, assim, é um fruto aí da comunidade. E foi surgindo ali, foram surgindo as famílias. E das famílias vieram os filhos. E com os filhos vieram as novas preocupações, né? As necessidades mesmo das famílias, que aí foi quando a gente começou a trabalhar a questão da educação também. Achei interessante que você falou primeiro a compreensão inicial do carisma e depois você complementou ela na vivência, dizendo que é resgatar o sonho de Deus para as diferentes realidades da vida humana, né? Ou melhor, das diferentes fases da vida humana. Aí, geralmente, a gente tem uma tendência a achar que o fruto de uma obra de evangelização, ele tá mais vinculado quando alguém vai para um seminário, ou quando alguém vai para um mosteiro, enfim, mas também não vê o fruto
que é a formação de uma família conforme os sonhos de Deus Exato. pro que é ser família, né? Isso. Então você fala assim, começamos uma missão com jovens, e hoje eles se casaram e tiveram filhos. Sim. Isso é um êxito muito grande, né? No mundo que vivemos. E eles sendo aberto à vida e tudo mais. Isso mesmo. Isso que a gente busca viver assim, a gente fala, nós não somos santos, né? Porém, a gente busca viver a santidade. Então, a gente busca viver aquilo que é a verdade e o que a igreja nos pede, né? Então, para entrar no relacionamento, tem que rezar, tem que viver a castidade, no noivado. E depois, quando casa, você tem que viver aquilo que é a vontade de Deus. No caso, a abertura da vida. Então, assim, você vai trabalhando todos os âmbitos, né? Daquilo que a igreja nos pede, aquilo que Deus quer de nós, né? Pode segurar um pouquinho. Fica à vontade, falei. Essa benção quer ir no banheiro. Vai lá. Aí vai desenrolando aqui, pode ficar aí, Jéssica. Pode ficar? Pode ficar. A gente vai conversando, você vai e volta. É a vida real. Pode deixar ali, pegue nada. A vida real. Então a gente foi vivendo isso. E aí a gente foi vendo, né? E conforme, assim, pregadores também iam falando pra gente também. Então isso ia lapidando, ia fortalecendo cada vez mais esse carisma, né? Então, hoje, quando a gente vai em missão, principalmente com os jovens, a gente sempre trata esse ponto. Qual é o seu sonho? Porque hoje as pessoas, não é só o jovem, as pessoas, elas deixaram de sonhar. Né? Então a gente vive naquela correria, naquele estresse, e você acaba deixando aqueles sonhos que você tinha, né? Ou então às vezes a gente toma as decisões sem perguntar para Deus qual é a vontade de Deus. Deixa eu te perguntar um negócio. Você que tá há 10 anos, né? Enquanto Missão do Bosco, não sei antes, mas assim, evangelizando de forma principal aqui em Guarulhos. Você consegue perceber uma diferença da adesão da evangelização aqui em Guarulhos para outros lugares? Por que eu digo isso? Porque assim, eu me converti lá em 2014, em 2015 eu já saí em missão. Só que a maior parte da minha vida enquanto missionário de evangelizador foi fora de Guarulhos, apesar de morar em Guarulhos. E eu só vim atuar mais em Guarulhos nos últimos anos pra cá. E eu vejo uma dificuldade maior de adesão em tudo que vai se fazer aqui do que em outros lugares que eu vou. Então, a gente vai pra qualquer evento, por exemplo, no Paraná. Paraná é uma terra que todo evento que você vai estar estrumbado de gente. Parece uma fome do povo ali. Você anuncia um evento, ele enche, ele lota. Aqui em Guarulhos, eu não conheço uma expressividade tão grande de evento, assim, que traz o povo, multidões e tal. Eu, por exemplo, não conheço. Talvez seja ignorância minha, mas eu não conheço. Por isso que eu tô te perguntando. Não, a gente percebe sim. A gente já foi para alguns lugares. O Rodolfo vai lembrar o nome dos lugares que a gente foi. E a gente percebe isso, né? Que existe, assim, principalmente se for mais no interior, né? O pessoal meio que adere um pouco mais. Aqui em Guarulhos, a sensação que eu tenho, por exemplo, assim, na região central ali é um pouco mais difícil a evangelização. Tanto na evangelização quanto em questão de escolas, de educação. Você vê que nas regiões mais afastadas, né, de Guarulhos, As assim... periferias, então. Isso. As pessoas, elas estão mais sedentas. Eu percebo assim, mais sedentas de Deus, de fazer algo, de participar, né? Mas a gente percebe também que é igual aquela frase, né? Às vezes o santo de casa não faz milagre. Então, assim, às vezes ali na própria região ali que é onde nós estamos, às vezes a gente não consegue ver tanto isso que você tá falando, né? Quando a gente vai em missão em outros lugares. Em outros, né? Que às vezes a gente vai em outras comunidades, né? A gente trabalha muito com a questão também do crisma, né? Então, assim, a gente faz encontro para as crianças, pros jovens, né? Então, a gente percebe muito isso, que tem essa diferença, sabe, da região central, mas aí a gente vai entrar tem todo um ato cultural aí, né? Então, eu percebo isso também. Talvez tenha uma coisa, existe alguma coisa, bem provável que existe alguma coisa culturalmente falando, né? Que eu, pelo menos, ainda não percebi, mas assim, me admira ver uma cidade do tamanho que é Guarulhos, né? 1.300.000 habitantes, e não tem um evento de evangelização expressivo a nível Brasil, assim, para ser conhecido nesse sentido. Eu lembro que teve um movimento muito forte das células, que era o pessoal da Cola de Deus que movimentou, que, assim, fez bastante chacoalhada na evangelização. Não sei como tá hoje, não ouço mais falar. A Shalom, que é uma baita de uma obra de Deus, eu sei que tinha 2 casas, uma fechou por falta de adesão do povo. Então, tem uma aqui próximo da gente também que a gente não vê. Eu, pelo menos, não percebo tanta aderência fora. Tem a participação forte de quem já é da comunidade. Mas não do povo de Guarulhos, assim, né? Falta, assim, um movimento, assim, né? Grande. Mas eu percebo que, assim, ao mesmo tempo que tem... a gente
tem essa percepção, surgem grupos, Sim. né? Então, hoje você vê, assim, que dentro da Diocese de Guarulhos existem as comunidades que estão se levantando, né? Tem bastante comunidade que está nesse processo igual a gente, né? De se transformando em comunidade, né? Tendo aprovação e tudo. Então, acaba que cuida aqui, cuida ali, cuida aqui, né? Então, Deus vai agindo assim. Mas eu acho que ter esse evento expressivo, a gente realmente em Guarulhos... Não tem ainda, né? Não que eu conheça, né? Oremos por isso. Para E você que nos assiste, por favor, interceda. Interceda, Que né? a gente precisa disso em Guarulhos. Sim, a gente percebe também, assim, a questão espiritual também da cidade sobre Guarulhos. Muitos movimentos que não vão pra frente, ou começam e que acabam. Sim. Não sei se você já percebeu Sim, isso. demais, Então, demais. existe algo, assim, espiritual também sobre a cidade. Eu sinto isso, né? Mas, assim, algo pessoal mesmo. Sim. Que uma dificuldade mesmo das coisas de Deus prosseguirem. Então, eu percebi isso e, assim, às vezes me dói o coração. Quando a gente começa a rodar, a gente vê as coisas acontecendo Sim. no Brasil afora. E Guarulhos é uma cidade, assim, que é coringa. Praticamente o mundo inteiro passa por Guarulhos, por né? Guarulhos, a gente e tem um não dos tem. maiores aeroportos, sei lá, da América Latina que a gente sabe do mundo. Sim. E a gente não vê nada engajar de tal forma a espalhar isso pro mundo também. Quando a pessoa passar por aqui e carregar daquilo que Exato. Guarulhos espiritualmente pode proporcionar. Aham. Mas oremos por isso e estaremos Sim. unidos nisso. Vamos rezar por isso, Sim. né? Vamos lá, Jéssica. Então, caminhando então nesse mover de evangelização da missão, como foi chegando ao seu coração essa percepção, esse incômodo a respeito a respeito de educação? Certo. Na verdade, começou antes de eu ter os meus filhos. Na verdade, Boa. eu e o Rodolfo, nós estávamos noivos ainda. Eu trabalhava com marketing, publicidade, né? Propaganda, que eu cheguei a fazer. E eu trabalhei durante 5 anos com isso. Mas é interessante que eu entrei nessa faculdade, deixa eu ver, eu não estava na comunidade ainda. Então, eu tava assim, sabe aquela coisa, um pé no mundo, um pé na igreja, não sei o quê. E aí, eu estava na Casper Libero, lá na Paulista. E aí, eu... Que ambiente hostil, não é mesmo? Super tranquilo. Mas foi lá que uma amiga minha, chamaram ela pra uma vigília. Nossa, velho. Que inusitado. Aí ela, vamos pra vigília? Eu falei, não, vou rezar. Eu já imaginei um monte de velhinho, sabe? Eu rezando. Não vou, não sei o quê. Aí ela, vamos, falaram que vai ser legal, não sei o quê. Relutei, mas eu fui, né? Só que quando eu cheguei lá, era o Ministério Jovem que estava lá. Onde que era? Era lá na Guarulhos, Penha. Não, lá na Penha, tá. lá pra São Paulo. Só que quando eu cheguei lá, eu vi aqueles jovens dançando, pulando e não sei o quê. E eu falei, isso é vigília? Sabe? E aquilo ali foi mudando o meu coração, porque eu achava que as baladas, que as festas, namoros, que isso que trazia felicidade. Porém, eu já tava naquela fase assim, sabe? Você curte e depois você sente aquele vazio? Entendi. Que só Jesus pode Começou a cair em si, né? foi caindo em mim. Que é aquele vazio que Deus mesmo deixa, sabe? No nosso coração, pra Ele mesmo preencher. E aí, eu fui nessa vigília. E aí, eu olhei. E quando eu olhei aqueles jovens, eu falei assim, eu quero essa alegria. Porque naqueles jovens, eu não via bebida, não via essas coisas, né? Sexualidade desregrada. Eu via alegria, né? Uma alegria que permanecia neles. E eu comecei... Aquilo me chamou a atenção. E eu falei, caramba, eu quero isso pra mim, né? E aí eu comecei a caminhar por aí, né? Então a gente vai, aí começa, aí quer ir, aí todo evento eu ia, né? Mas mesmo assim, ainda voltei um pouco pro mundo. Sabe aquela luta até que chegou na comunidade, aí eu peguei firme mesmo, né? Porque assim, quando a gente decide por Deus, porém vem as coisas, principalmente quando você é jovem, viu, jovem, você que tá me escutando? Vem as coisas do mundo pra te tirar do caminho, né? Pra te confundir. Então, você tem aquela experiência, aquele amor de Deus, Deus te pega no colo, mas aí vem o mundo, mas isso. Então, você fica naquela luta entre você mesmo. Mas chega uma hora que você tem que decidir. Ou é, ou não é, né? Ou é Deus ou é o mundo. E eu tive que fazer essa decisão, né? E aí, quando eu tava trabalhando, né, com isso, eu comecei a sentir tristeza. E era uma tristeza que eu não entendia. Você diz trabalhando com isso, com publicidade e publicidade e propaganda. Porque Sua área de formação. minha área de formação, eu trabalhava para uma agência. Porém, o sentimento que eu tinha, porque aí eu já estava na comunidade, o sentimento que eu tinha era assim, eu estou perdendo o meu tempo. Eu estava me desgastando, sabe? Existem muitas pessoas que ficam muito tempo naquilo, porque você acha que, eu já fiz a faculdade, que eu já tinha feito a faculdade, já estava formada. Eu falei, meu Deus, eu vou sair, vou começar do zero, passa tudo Perder isso. tudo que já fez. Perder tudo. Só que às vezes a gente perde tudo e a gente ganha tudo, né? Muito bom. Então, eu comecei a ir. E aí eu lembro que
eu fui num evento da Colo de Deus, Uhum. acho que era o Desperta, que foi em São Paulo. E aí eu tava naquele sentimento e eu lembro que o Hugo, o fundador, ele tava ministrando e ele falou assim: você, jovem, você chega no teu trabalho, e parecia que ele tava falando tudo o que acontecia comigo. Você chega, quando você abre o seu computador, você quer fechar e chorar. Sabe? Aí eu falei, meu Deus, ele tá falando de mim. Do que você tava Do que vivendo eu ali. estava vivendo. Aí eu lembro que eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Porque eu não tinha perguntado quando eu fiz publicidade e propaganda. Eu simplesmente fiz, porque dava dinheiro e não sei o que, sabe aquela coisa? Uhum. Eu não perguntei pra Deus se era aquilo que ele queria pra mim. Uhum. E desde esse dia eu comecei a perguntar. E eu comecei a perguntar. E nas minhas orações eu pedia pra Deus. Eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E eu quero trabalhar com algo que eu possa unir o meu profissional com a minha missão. Pedi demais, né? Eu queria isso, porque eu queria gastar o meu tempo para Deus, algo útil para Deus, sabe? E eu comecei a rezar. E aí eu perguntei para Deus. E aí é onde entra o carisma. Quando eu era pequena, eu queria ser professora. Eu só queria ser professora, entendeu? Então eu pegava os meus ursinhos, colocava lá, fazia chamada, né, e tal, e dava aula para os meus ursinhos. E aquilo era um sonho que estava no meu coração, que eu não segui. Olha só. E aí eu comecei a pedir pra Deus, então eu fui falando com Deus, Senhor, vai me mostrando, né, qual é a tua vontade. Eu comecei a rezar, e aí eu ia lá nessa comunidade, na Israel, eu colocava meu currículo nos pés de Jesus e pedia, sabe? Ia pedindo. E aí Deus foi me mostrando, lembra daquele seu sonho? Aí eu falei, mas será que é isso? Aí comecei a pesquisar os cursos, né, e vi que a pedagogia podia trabalhar com um monte de coisa, não só como professora. Podia abrir uma escola, podia trabalhar em um hospital, em presídio, e eu fui me encantando, né? E aí eu falei... Aí Deus foi me mostrando isso. Só que quando Deus me mostrou da pedagogia, Deus me mostrou algo a mais. Ele me mostrou, e se, sabe, e se Uhum. você abrir uma escola? Nossa. Aí eu pensei, meu Deus, né? Mas assim, e eu não tinha noção de nada da educação, de outra área. Não tinha conhecimento. Então não era assim que nem. Às vezes você vê os movimentos, as mães conhecem alguma escola. Sim. Eu não tinha conhecimento disso, não tinha. Aí eu falei, tá bom, senhor, é isso, então eu vou fazer. Se é isso que o senhor quer, eu vou fazer. E eu lembro que eu peguei meu computador e eu montei no PowerPoint um esboço do que eu queria. Assim, eu falei, senhor, fala comigo. E sabe quando você monta? Eu fui montando. E eu lembro que eu montei uma casinha, tinha um gramado, coloquei Dom Bosco e coloquei a imagem de Nossa Senhora de Fátima na frente. E coloquei um parquinho. E aí eu fui pesquisando sobre as coisas da educação e fui colocando. Então, quero isso, sabe? E aí vou colocar um momento de oração, fui sonhando. Foi materializando a intuição ali, né? Isso. Coloquei, fiz. Aí eu lembro que eu mandei pro outro, o projeto é esse. E deixei aquilo guardado, sabe? A escola guardada. E aí eu falei assim... Mas nisso você ainda tava lá na publicidade? Ainda estava. Tava lá ainda. Ainda estava. Mas fazendo... É bom falar pro jovem, né? Que Sim, tudo é com cautela. tudo é com cautela. Ousadia e cautela. Sim. Aí eu me matriculei, né? Me matriculei na faculdade e comecei. Daí, nisso, como eu era longe, né, que eu trabalhava, eu precisei sair de lá. Então, eu fiz um acordo com o meu chefe lá e tal. E aí, nesse meio tempo, assim, deu 2 meses, eu comecei a mandar meu currículo, que eu falei assim pro senhor, se é pra montar minha escola, eu preciso ter experiência, eu não posso abrir um negócio, né? Então, eu falei assim pro senhor, me coloque em todas as áreas que o senhor puder para que eu possa aprender. Falei assim com Jesus, né? Muito bom. E comecei a mandar meu currículo pra essa área. E assim, deu 2 meses, eu consegui numa escola. E aí eu falei... Caramba, Foi rápido, até. foi rápido, não tem experiência nenhuma, sabe? Não tinha trocado, até falei pra Carol, não tinha trocado uma fralda, não sabia, né? Não sabia nada assim, nada Não mesmo. tinha parente pequeno, criança, nada? Não tinha perto de mim. Então eu falei, meu Deus, né? E aí eu lembro que eu fui pra essa escola, né? Consegui lá, fui pra essa escola. Comecei a trabalhar lá e tudo, e comecei. E assim, todo lugar que eu fui trabalhar, eu sempre falava assim, eu vou pra aprender. Então eu observava tudo, sabe? Peraí, Rodolfo saiu por motivo de força maior, né? Então tudo certo. Mas já ele veio. Só pro pessoal não achar que ele foi banido. Tudo certo. Já ele veio. Pode ficar em paz, Jacob, fica à vontade. Não, eu tô ouvindo você falar e uma coisa só pra não perder aqui, que eu acho que é interessante, é esse... Parece que é esse saudade de eternidade que a gente nunca viveu, que tem no coração do homem. Quando você falou assim, eu tava trabalhando e queria fazer alguma coisa que fizesse sentido. Isso. Mas é tipo assim, eu tô fazendo alguma coisa que parece que não tem um cheiro de eternidade. Sim. E se eu não estiver fazendo algo que me aponte pra lá, eu não consigo motivação suficiente. Parece que existe a fase da nossa vida, que é essa fase de conversão, Aham.
Que é justamente esse sentimento que começa a fluir no coração. Independente de qual for a área que você for atuar, aquele tem que dar um sentido que tá para além daquilo que é passageiro. Isto. Tem que dar um sentido eterno. Exato. Não é? E eu pensava nisso, que eu falava assim, meu Deus, eu tô me desgastando aqui pra encher o bolso de uma pessoa. Não é? Sendo que eu posso encher o céu, né? Assim, pra Deus. Então, e começa assim, e eu vejo que assim, era o próprio o Espírito Santo que me incomodava. Que demais. Que ia colocando essa inquietação no meu coração. É importante estar atento, né? Essas santas incomodações. Sim, que às vezes a gente acha que não é nada, ou não, é só porque eu tô cansado. Não, de repente aí Deus quer tirar algo. E aí eu comecei a trabalhar e tudo. Aí olha que interessante. Isso no seu primeiro estágio, depois você tinha entrado na pedagogia. Isso, eu entrei na pedagogia, aí saí da agência, comecei a trabalhar nessa escola, aí eu comecei a ver a realidade. Porque assim, quando você entra, é tudo lindo, né? Mas na realidade é difícil trabalhar em escola, né? Assim, enfim, tem várias questões. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar e o projeto ainda estava sempre no meu coração. E eu lembro que um dia eu tava trabalhando nessa escola e eu tava assim muito cansada. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Ai, você fala, ai, vou desistir. Só que sempre que vinha assim, vou desistir, escola, né? E eu lembro que nesse dia eu fui no salão fazer a sobrancelha, né? E eu tava fazendo a sobrancelha assim, tava cansada, assim, meio chateada, não lembro o que tinha acontecido. E eu lembro que a mulher que tava fazendo minha sobrancelha, ela falou assim: você tá bem? Eu falei: tô. Ela falou assim: o que você faz? Ela perguntou pra mim. Eu falei: eu trabalho numa escola, né? Trabalho com as crianças, não sei o que, faço isso e aquilo, né? Porque eu acho que era auxiliar de classe lá, né? Aí eu falei assim, pra ela: mas eu tô tão cansada, ai, não sei. Aí ela falou assim: olha, leva tudo que. Ela falou desse jeito pra mim: leva tudo o que você tá aprendendo nessa escola. Porque se um dia você tiver a sua, ela nem sabia nada. E ela era evangélica. Sendo boca de Deus. Boca né? de Deus. Ela, o dia que você tiver a tua escola, tudo isso que você está aprendendo, você vai precisar. Aí eu parei assim, falei, mas eu tenho. Eu falei assim, mas eu tenho esse projeto, eu tenho esse sonho. Comecei já quase a chorar, né? Eu falei, não, mas eu tenho. Falei pra ela, eu tenho esse sonho. Ah, você falou pra ela? Falei, Deus pediu pra mim fazer isso. Eu falei pra ela. Ela falou, eu sei que pediu. Porque eu vejo a sua escola. Ela falou assim pra mim. Meu E ela Deus falou do céu. assim, só que... Ela falou assim, eu vejo... Ao mesmo tempo que eu vejo os anjos, eu vejo os demônios também, lutando Uau. sobre essa escola. Ela falou isso pra mim. Aí eu olhei, aí eu me arrepiei todinha, lembro até hoje. E aí eu falei pra Jesus, eu saí chorando de lá, né? Falei, Jesus, o senhor quer mesmo que eu faça? Então eu vou fazer. E aquilo fortaleceu o meu coração. E todas as vezes que eu pensava, ai, não é pra mim, Deus colocava alguém. Alguém chegava assim, Jéssica, monta uma escola. A missão poderia montar uma escola católica. Vinham várias pessoas confirmando isso, né? E aquilo foi aumentando dentro do meu coração. E aí, com isso, eu casei. Aí veio os filhos. Aí entrou mais ainda a preocupação. Eu falei, e aí? Onde que eu vou colocar os meus filhos? Porque a gente ensina uma coisa, Sim, né? Dentro sim. da comunidade, dentro da nossa família. E a escola... outra. Foi aí quando finalmente eu consegui o meu emprego de professora. Eu passei num concurso para trabalhar numa creche da prefeitura de São Paulo. Falei, caramba, cheguei, vou ser professora. Porque até então, assim, eu fui várias coisas, né? Auxiliar, estagiária, fui educadora social, que eu gostei muito também, que trabalhei com as crianças com vulnerabilidade, né? Muito forte o trabalho. E nesse meio tempo eu consegui. E antes disso foi quando eu perdi o meu filho. Né? Então foi tudo isso nesse meio. Um turbilhão de coisas acontecendo. Um turbilhão de coisas acontecendo. Só que quando eu trabalhei nessa creche, eu fiquei abismada com as coisas. Porque assim, até então eu trabalhei em escolas particulares e a última escola que eu trabalhei, que era muito boa, ela era familiar. Entendi. Só que assim, não era católica, mas tinha os pontos bons, né? Tinha valores ali. Tinham valores ainda, né? E quando eu fui pra lá, e eu vi as coisas, por exemplo, de ideologia de gênero, só que eu achava que isso era muito longe de acontecer, sabe? Falei, não, isso não, acho que daqui uns anos. Quando eu fui pra essa creche, eu comecei a ver realmente que a decadência da educação, né? Por várias questões. A questão assim, por exemplo, você chegava lá, as crianças não tinham aquela rotina, não tinham disciplina. Cada vez assim, deixa brincar, deixa rasgar livro, deixa não sei o quê. Assim, tirando cada vez mais a autoridade do professor. Nossa. E dando essa liberdade, né? E o pior foi quando começou a entrar essa questão eles chamam de diversidade de gênero. Certo. Né? Que é pra... deixar bonitinho a questão, né? Pra dizer que, olha, nós temos que respeitar, não sei o quê. Sim, respeitar, ok. Mas a forma com que é trabalhado
é de forma sutil, né? Então, por exemplo, faz lá um painel, coloca um menino e uma menina. Aí pede pra sua turminha de 1, 2 aninhos de idade. Isso aí você viu acontecendo de fato, ninguém te contou. Isso. Essa parte aí a gente viu. Essa parte do cartaz, não. Foi numa outra escola. Ah, tá. Que foi a minha amiga que passou pra mim, que ela me mandou. Olha esse vídeo. Certo. Na escola, a gente tinha formações. Eram formações pra Pra vocês, gente. professores. Isso. E depois a supervisora vinha e perguntava Tá, como... vamos seguir. Conta primeiro a do cartaz, depois você me conta da formação Tá. de vocês, então. A do cartaz, porque assim, eu trabalhei pouco tempo lá, não deu Entendi. tempo. Foi tipo 6 meses. Foi muito pouco lá. Aham. A do cartaz, assim, ela me mandou. Tinha um cartaz, tinha um menino e uma menina. Certo. Aí eram crianças de 1 ano e meio, mais ou menos. Aí ela falava assim: coloca a mão onde que você é. Aí se o menino colocasse na menina, tudo bem. Entendeu? O que você tá gerando ali? Uma confusão na criança. Não, você não tá trabalhando ali o respeito, você tá confundindo a sua criança. Induzindo, entende? E as formações eram assim, dentro dos tópicos tinha lá diversidade de gênero, como você ia trabalhar isso. Então o professor tinha que pensar como trabalhar. Agora, como você trabalha isso para uma criança de 1, 2 e 3 anos? Para que você vai trabalhar? E era engraçado que lá a gente, por exemplo, só trabalhavam 4 temas, que é o que está no currículo da cidade, viu, papais e mamães? Então, era, por exemplo, cores, números, alimentação saudável e animais. E durante todo o ano você trabalhava esses temas. Entendeu? Então, assim, as outras partes de alfabetizar, começar ali as letrinhas, não trabalhavam. Tem creches que trabalham? Tem. Depende muito de quem está dirigindo ali. Mas de modo geral... De modo geral, o que estava ali no currículo eram esses temas. Aí entra diversidade de gênero, as lutas contra o racismo, essas coisas assim que são abordagens também que eu não concordo da forma com que eles abordam isso. Porque uma criança de 2, 3 anos, ela não tem diferença. Não precisa se preocupar com isso agora também, né? Não. Se você é assim, se você é assado, se você é branco, preto... Não. É meu amigo. E eles queriam que você fizesse o quê? Fizesse uma roda, apresentasse um monte de bonecas ali, negras, brancas, tal. Ai, olha que bonito o cabelo dela, olha que... Sabe? Então você tá enfatizando algo. Tá fazendo a criança perceber que realmente... Tem algo diferente, na verdade. Entendeu? Então, assim, é um trabalho ao contrário, sabe? Então, tudo é ao contrário. Ô, Jéssica, isso já acontece... de forma prática, pelo que eu tô entendendo. Sim. Não em todos os lugares, mas em muitos já acontece. E a tendência é que isso então se normalize para acontecer Sim. de maneira horizontal. Sim, porque assim, isto é algo que já entrou. Não é de agora, isso já entrou na educação, entendeu? E quem está à frente da educação, assim, né? Eles são a favor. Então, assim, eu lembro que a minha coordenadora, a Rose, ela falava pra mim, ela falou, Jéssica, tem 100 coordenadoras lá. Tem 5 que é contra. O resto tudo é a favor. Nossa, velho. Então você tá lutando Nada contra a maré. Nada contra a maré. E assim, então eles vão colocando essas pautas pra você trabalhar, entendeu? E você tem alternativa? Tipo, falar assim, eu prefiro não fazer ou não ensinar ou não tocar nesse ponto, sei lá, nesse ano letivo que... A mim, como professora, eu tenho autoridade dentro da sala de aula. Eu tenho a opção de não querer falar e não... Você tem, mas você vai ser mandado embora. Porque igual essa minha coordenadora, ela não, né, ela acabou sendo mandada embora porque ela não dava as formações de ideologia de gênero para as professoras. Entende? Então, assim, é muito complicado essa situação, porque vai se estreitando cada vez mais. Entende? Então, assim, ou você segue ou você não segue. Ou então você tem que mentir, desdobrar. Isso não faz sentido pra nós, Totalmente cristãos. desconfortável, né? É claro que você tenta ali salvar, né? Então, se a criança vem e chega contando alguma coisa pra você, você orienta. É porque é o que eu falo sempre para os pais. Dentro ali da sala de aula, você é o formador de opinião. Então, se você dançar funk lá, como ela já tinha lá, às vezes você via lá, os professores... Ok. Agora, se você também cantar como às vezes eu cantava as músicas de Deus pra eles, amém também, porque ali você é autoridade, entende? Então, assim, não tem muito essa opção. Você vai tentar fazer, mas você vai ter problema, entende? Então, eu fui vendo que tava se estreitando cada vez mais. E eu não gosto dessas coisas, tipo, de mentir, por exemplo. Você tem que fazer isso, você não vai fazer, e mentir. Então, eu falei assim, eu prefiro sair. Perder isso do que, você entende? Sim. Do que você fazer algo que é contra a sua fé. Sim. Ou ficar mentindo ali pra coordenadora que você tá fazendo algo que você não está fazendo. Sim. Não, e assim, igual, bem provavelmente que você viu o vídeo que eu vou mencionar aqui agora, né? Porque, assim, como os meus filhos ainda não estavam na escola, eu sabia tudo muito através de pais que já tinham filhos, né, na escola, em creche, enfim. E o que chega através das redes sociais pra gente, né? O vídeo
Acho que o pessoal chegava dançando num pátio cheio de criança com cabeça de cavalo. Vocês viram esse vídeo, né? Vi esse vídeo. Quase que sem roupa, praticamente lá. Aí eu fico tentando entender se isso é parte de uma cartilha ou é um assunto pontual ali de um, sei lá, de um devaneio da direção da escola. Então, é aquilo, é aquela coisa, né? Tem a pauta, eles vão trabalhar. Mas igual eu falei pra você, dentro da sala de aula ou ali da escola, meio que a diretora vai fazer o que ela quiser, entendeu? Né? Então, assim, ela pode explicar isso, ela pode colocar igual esse povo aí dançando, ela pode falar, eles podem falar que, ó, tudo bem, se você for uma planta, uma porta, um cachorro, entendeu? Porque isso daí vai piorar, né? Porque, assim, por trás de tudo isso, existe um mundo espiritual, né? E a gente sabe que a última guerra do inimigo, né? Do encardido, como dizia o Padre Léo, Sim. é a família. E são as crianças. E por que das crianças? Porque, assim, ó, você tem ali 1, 2, 3, até os 7 anos você tá moldando o caráter do seu filho. Depois, é mais difícil. Sim. Entendeu? Que ele já tá ali criando a idadezinha da razão, do entendimento. Então, tudo que você falar pro seu filho aqui, fora que é o seu exemplo, o exemplo de pai e mãe é a primeira coisa, né? Sim, Depois sim, vem isso. Ele vai tomar aquilo como verdade, né? Então, se você tá num ambiente ali e os professores têm muita autoridade, né, na formação das crianças também. Então, assim, vocês vão colocar as crianças na escola. Quem já tem... Você sabe que o seu filho pequenininho, ele chega, mamãe, a professora falou isso, a pro falou aquilo, né? Então, e você vai vendo o ambiente. Ali, às vezes, a criança solta. Ó, eu vi isso, a professora falou isso, aí você vai pegando, né? Igual a gente vê lá no Centro de Fé Lazer Dom Bosco, né? A gente vê assim, às vezes eles chegam assim, mamãe, ó, a tia Camila, a tia Gabi falou pra mim ser caridoso, então a gente tem que dividir. Ou então, ó, ela falou que o santo tal. Então, assim, são outros assuntos. É figura de referência, né, pra eles, não tem jeito. Ontem o meu filho Rafinha que tava aqui, ele falou assim, mamãe, Jesus não tá voltando do céu ainda, sabe? Ele perguntando assim. Então, assim, você vê que são outros assuntos, né? E se alguma criança chega, porque às vezes ouviu uma música, ou sei lá, de repente falou alguma coisa que não é... Na hora, a professora já, ó, isso aqui não é de Deus. Eles mesmos se corrigem, os próprios alunos. Ô mãe, ô tia, ô pro, ó, o fulano falou tal coisa. Ou então cantou música que não é de Deus, sabe? Muito bom. Então, eles mesmos se corrigem, porque eles já estão criados ali. Então, assim, a educação, ela é um conjunto, né? Não adianta você jogar... Eu sempre falo assim, a escola católica, ela não vai resolver todos os problemas, porém... ela é uma base ali também para a família, né? O principal são os pais. Sim. O convívio, então, assim, o seu exemplo, você vê, né? Por exemplo, às vezes você vai lá e você reza. Quando o pai ajoelha e reza, as crianças ficam tudo assim, né? Porque às vezes tá acostumado com o quê? Com a mãe, né? Com a mãe e tal. Agora vê o pai rezando, o pai indo lá na Santa Missa junto, né? Então, essas coisas, assim, as crianças, elas pegam. E elas pegam um exemplo. Sim, sim. Né? Rezando o terço junto em família. Então, isso daí vai fortalecendo, né? Mas, assim, o papel principal da educação, de apresentar Jesus, é da família. Sim. A escola, ela vai prolongar isso, entendeu? A escola católica. Eu sempre digo, né? A referência primária vai ser sempre os pais, vai ser a casa, o ambiente que ele está inserido. Isso mesmo. Tanto escola quanto catequese, Sim. né? Tem muita gente que terceiriza a catequese dos filhos para um catequista na paróquia. Isso. E a criança tem que chegar lá já sabendo Isso. alguma coisa e a catequese vem como auxílio, assim como a escola também vem como auxílio para os valores que já são ensinados em casa. Inclusive, se a gente for se aprofundar mais no assunto e a gente vê que existe algo muito orquestrado por trás de querer perverter a identidade das nossas crianças, né? A gente pega o Manifesto Comunista, aí tem lá os mandamentos do Manifesto Comunista, não à toa está lá dizendo que é intencional que busque-se uma maneira de acessar as crianças quando tiver a idade média de 3 anos ainda. Porque aí você consegue pegar um intelecto imaginário de informação e incutir algo que jamais vai ser tirado de lá. Pronto. Então eles querem chegar o quanto antes numa criança, né? Ou seja, no ser humano, Sim. Na fase de formação do seu intelecto, da sua vontade, do seu caráter, tudo que está sendo ali construído, para que você possa acessar informações que dificilmente vai ser arrancado de lá. Exatamente. Ó, por exemplo, numa das pautas que ela me passou, essa minha coordenadora, ela falou assim, que eles chegaram lá e falaram assim, ó, se tem um menino brincando de carrinho, a supervisora lá, como vamos desconstruir isso? Olha só. Eles usam o termo desconstruir. Então, é algo pensado. Entende? Não é algo assim, vamos trabalhar pra gente fazer o respeito. O respeito é importante? Sim, é importante. Só que a forma com que está sendo feita é para desconstruir aquilo que nós, pais católicos, estamos ensinando aos nossos filhos.
Por isso que eu sempre alerto os pais. Nós já fizemos um seminário, né, de educação a gente mostrou muito como isso é trabalhado. E é de uma forma bem, nossa, sutil, orquestrada, algo muito bonito. Então, na hora que isso é apresentado para os pais, apresentam um respeito. Entende? Ao respeito. Só que na prática, é isso. Como vai desconstruir? Dá uma boneca. Mostra pra ele que ele não precisa só brincar de carrinho ou menino, entendeu? Sabe essas coisas? Sim. Pra trazer... Por exemplo, hoje, gente, a gente não consegue assistir um filme. Porque todo filme, todo seriado, colocam essas pautas. E pra quê? Pra cada vez mais a gente achar que aquilo é normal. Entendeu? Pra que as pessoas comecem a achar que isso é normal. Entendeu? E se isso é colocado nos desenhos, o que a criança, né? Vamos supor, colocado na escola, é colocado nos desenhos e a família não se atenta, a criança vai crescer com essa mentalidade. Isso é normal. Entendeu? E não é normal. A gente sabe que, né, existem todas as questões, mas na lei de Deus, não é o normal. Sim. Né? E você acha que tem uma predominância quando a gente sai, sei lá, de uma realidade municipal para estadual ou particular? Você percebe que tem uma diferença, um agravante maior? Então, eu achava que era mais no estadual, porém, já entrou, né? Igual, assim, Guarulhos, né? Tem que se atentar no que tá sendo... Eu sempre falo, vocês precisam ir nas reuniões, precisa saber o que seus filhos estão aprendendo. Porque, por exemplo, lá a gente encontrou livros terríveis. Tinha um livro satânico, era um ABC louco. Numa escola municipal? Nessa creche. Certo. Era um livro preto. Depois eu vou ver se eu acho a foto, eu até mando pra você. Era um livro preto, tinha 2 demôniozinhos, tá? E eles faziam jogadas com as palavras. Então, por exemplo, tinha uma jogada deles lá, eles colocavam a palavra santa, tiravam um S. Entendeu? Entendi. E faziam jogada. Aí tinha tridente, tinha uns demônios. A gente pegou isso e nós separamos, né? Porque eles mandam tudo quanto é besteira, né? Eu falei, a criança pega achando que ela é um livro do ABC. Entendi. Que é o livro das letrinhas. Aí naquilo lá, você entende? Vai normalizando o mal ali. Normalizando o mal, gente. Então, assim, é uma coisa muito séria que os pais precisam se atentar. Então, assim, eu falo a questão da educação, né? A gente vê que é algo... Não é algo de agora, é algo que vem lá, enfim, da Revolução e blá, blá, blá. Então, assim, nós éramos criados, né? Na nossa época. Você era criado, eu, pelo menos, na escola que eu estudei, era criado para eu passar no vestibular. Era isso. Então, assim, eu tinha que passar na USP, enfim, né? Tinha que passar naquela faculdade para eu conseguir um bom emprego. Então, o objetivo da educação era ser funcional. Isso. Para alguma coisa, pra né? Alguma coisa. Operar uma função. Exato. Então, assim, se você olhar até hoje, você vai ver. Peguem as escolas de Guarulhos, você vai ver as propagandas. Fulano passou na faculdade tal, Beltrano passou na tal. Só que você não vê uma escola que fala assim, olha, esse virou santo. Esse aqui virou um sacerdote, uma irmã, ou então um pai de família. Você não vê isso, porque isso não é trabalhado, isso não é mais importante. E dentro de uma educação católica, isso tem que ser importante. A criança, ela tem que... Porque, assim, o que é legal também que a gente vê lá é que vai despertando vocações desde pequenininho. Não, é interessante que você usou o termo educação católica, mas no fundo, a boa educação, ela só é boa se for católica. Só. Não existe, gente. Não existe educação boa que não seja católica. Assim, é importante a gente definir isso, porque as pessoas falam assim, nossa, que prepotência. Então, um bom colégio evangélico não é uma autêntica educação. Quando a gente fala assim com educação autêntica e educação católica, por quê? Porque visa não tornar a pessoa um ótimo funcionário. Exato. Do Estado ou de uma empresa que seja. Mas a educação que leva a pessoa a ser aquilo que ela nasceu para ser. Isso. A santidade. A santidade. Porque qual patrão que não quer um santo trabalhando na sua empresa? Se ele sabe que é um santo, o santo é o principal candidato ali da empresa. Exato. Seja para qualquer que seja a função. Né? Porque imagina uma pessoa rica em virtudes, desapegada dos vícios, né? Buscando sempre o bem do próximo antes do dele. Que funcionário maravilhoso é esse? Seja para o Estado, seja para uma empresa privada, sei lá, enfim. Eu falo que é o combo completo. Entendeu? A educação católica, ela é um combo completo. Por quê? Porque também a gente vai trabalhar os 3 pilares, certo? A criança, né? Ela tem um corpo, ela tem uma alma e um espírito. E a alma dela é eterna. Então, não tem como você educar a criança somente para ela passar no vestibular. Tá ok. Você tem que buscar, sim, né? Buscar estudar, ser um bom profissional. O mundo precisa de bons médicos, né? Bons funcionários. Precisa de tudo isso.
Só que ela tem uma alma. Então, um dia tudo isso passa. E pra onde vai, né? Então, se você trabalha isso na criança... É aquela coisa, sabe? Sabe aquela coisa assim? Ah, minha mãe me levava na igreja, depois eu fui pro mundo, mas eu voltei porque foi plantada a semente dentro do meu coração. Tá lá? Tá lá. Então, e todo mundo... Você sempre vai lembrar de... Não tem um professor que você lembra? Uma professora que você lembra da... Sim. Entendeu? Você sempre vai lembrar de alguma coisa da escola, de quando você era criança, né? E se você lembra disso... Com a minha professora me falando isso, de Deus, de Jesus, do céu, me apresentando os santos, né? Então, eles conversam dos santos lá. Tem criança que sabe quase todos os santos lá, entendeu? Aí fala de Dom Bosco, das histórias. Vamos lá, o pessoal tá falando lá. Então já existe alguma coisa. Sim. Pra quem não tá entendendo, sim, né? Tá falando lá onde? Lá no Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Isso. Nós somos... Que a gente... Então vamos lá, assim. Vamos. Pra gente trazer o povo pro nosso time, porque a gente tá conversando aqui, como a gente já sabe o que tá acontecendo, Tá certo. a gente imagina que todo mundo sabe também. Sim. Mas não é. Então, você tinha um sonho Isso. de iniciar uma escola dentro da comunidade. Né? Essa escola ainda não existe no formato como um colégio ainda. colégio, porém, mas já existe alguma coisa. Existe alguma Tem alguma coisa acontecendo lá. O que é que tá acontecendo? Isso. Então, a gente queria ter aberto como escola, como colégio, só que aí, com prudência, né, em oração, a gente discerniu de iniciar como um centro de recreação. Só que nesse centro de recreação, a gente já tem uma rotina escolar. Então, a gente tem... Chega, a primeira coisa vai pra capela. Nós temos uma capela onde Jesus fica ali, né, abençoada, né, com a bênção do Dom Edmilson, né? Nós temos a capela onde nós fazemos as orações. Então chega, já faz oração, aí depois tem um lanchinho, aí depois faz as atividades, depois tem o tercinho que eles rezam todos os dias. Então cada criança leva o seu tercinho, desde bebezinho de 1 ano, leva o seu tercinho e reza. Então eles começam assim, ai, não sei onde eu tô, depois tá Ave Maria, é uma graça, sabe? Desde pequenininho mesmo. Então assim, aí tem gente que fala assim, nossa, como vocês conseguem com os bebês? No começo eles começam mesmo andando pra lá e pra cá. Depois, entra, já senta, se torna uma rotina. Sim. Criança precisa ter rotina. O ambiente leva ele a isso, O né? ambiente leva ele a isso. Então, eles sabem que na capela não é lugar de brincar. Tem que fazer a reverência porque Jesus está lá, entendeu? Você vai trabalhando essa catequese no dia a dia, né? Então, a gente tem adoração toda quinta-feira com as crianças, que é o nosso dia de adoração. Então, pelo que eu tô entendendo, vocês têm tudo que uma creche teria com o objetivo principal, que é a evangelização das crianças. Porque quando Deus me mostrou essa escola, ele pediu para que eu fizesse isso. Certo. Então, a gente até tentou conseguir convênios por aí. Quando eu falei que era católica, puxa, não, porque o Estado é laico, entendeu? Então, nós seguimos pro particular para que a gente pudesse ter essa liberdade maior para poder fazer aquilo que Deus pediu. Eu digo assim porque a pessoa às vezes descredibiliza, porque fala, não é um colégio, é um centro de fé e tal. Não, tem muito... é o que teria numa creche. Isso, Tudo que tem numa creche tem lá também. Tem lá. Só que tem o plus, que na verdade é o plus, né? É o principal. É o tudo, que é a evangelização das crianças. Isso. Então, às vezes a pessoa tá me ouvindo assim e fala assim, eu queria achar algo tipo uma creche, já que começa um colégio, ainda não é um colégio. Tá, mas se você talvez tenha uma criança, sei lá, de 2, 3 anos, Sim. você também não vai conseguir colocar no colégio. Sim. Mas em vez de colocar numa creche qualquer, coloque lá. A gente tem uma opção católica em Guarulhos. Isso, porque assim, nós trabalhamos as atividades pedagógicas para eles. Então, nós vamos apresentar tudo isso que é pedido. Então, vai cores, as vogais, as letrinhas. E os maiores, a gente já trabalha com alfabetização com eles, né? Então, assim, você vai ver lá, desde 1 ou 2 aninhos, a gente deixa eles pegarem no lápis, fazer os rabiscos, sabe? Vai iniciando, trabalhando coordenação motora. Então, a gente vai trabalhando a criança como um todo, né? Na parte que ela precisa. Então, a gente trabalha com os projetos. Dentro desses projetos, a gente vai trabalhar as datas culturais importantes, tirando o Halloween, que a gente faz Dia de Todos os Santos, essas coisas assim, tá? E dentro dessas datas culturais é onde entram as datas da igreja. Então, os dias dos santos a gente trabalha. Por exemplo, agora em dezembro nós trabalhamos o Advento. Então, as atividades foram voltadas. Então, tudo a gente volta para Deus, que é o Criador. Porque Ele é o objetivo de todas as coisas, né? Então, assim, igual eu tava falando, a educação católica, ela vai trabalhar tudo isso. Mas o que é mais interessante não existe o aprendizado sem Deus. Porque Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Então, não tem como você chegar numa escola e falar assim, não tem Deus aqui, não tem oração, não sei o quê. Tá. Com a raiz de tudo. Você tirou tudo, entende? Então, assim, por isso que é o combo completo. Porque é Deus quem dá a sabedoria, quem dá a inteligência para aquela criança, para ela conseguir aprender. Então, a gente volta tudo a Ele. Então, Ele é o centro de todas as coisas. E Ele tem que permanecer no centro da vida dessas crianças. Então, assim, a gente conduz a criança a Cristo
mas o encontro pessoal dessa criança com ele é pessoal. Então, cada criança vai ter o seu encontro com Deus. Então, se as creches do mundo estão colocando ideologias, estão colocando essa liberdade, pula a cadeira e rasga livro, nós estamos fazendo o oposto, na mesma idade. Por quê? Pensem comigo, se pode ensinar para uma criança de 1 ou 2 anos ideologias de gênero e essas outras coisas com 1 ou 2 anos, por que não pode apresentar Deus e Jesus, a verdade? Se ela tá pronta para ouvir falar sobre ideologia de gênero, por que não tá pronta? Porque ela não está pronta para ouvir a Deus. Então, às vezes, os pais falam, não, deixa. Ou então, cuidado, pais. Eu vou colocar em qualquer escola. E quando chegar no ensino médio, eu ponho numa católica. Não. É o que a gente estava falando anteriormente. A pouca idade é a matéria-prima ideal para incutir aquilo que é mais fundamental, né? Sim, você tá criando ali o caráter da criança. Sim. A criança tá, sabe, ela tá conhecendo o mundo. Então, o que você falar, o que a escola falar, ela vai tomar aquilo como verdade. Então, não, talvez, tá? Não resolva ali no ensino médio. Porque não foi criado ali, dentro do coração dela, entende? Essas virtudes. Então, é isso que a gente vai trabalhando com as crianças. Então, hoje, vamos falar aqui do nosso ambiente que é próprio, Guarulhos, cidade de Guarulhos. Hoje, a gente tem algum colégio já em funcionamento, em exercício, declaradamente católico, onde os pais que estão nos ouvindo, que se preocupam com a educação, com a santidade, com o céu para os seus filhos, possam colocar seus filhos? Você que estava na área da educação, você conhece? Olha, tem um colégio, mas eu não sei se ele continua católico. Entendi. Sabe? Não tinha um aluno pente ali? Não tinha. Aí eu fui. Aí quando eu fui, eu apresentei, expliquei pra eles, contei a história, tudo. E eles se encantaram, gostaram muito. Porém, assim, eles tinham esse projeto também no coração deles. Só que dali... Que era no molde do instituto, que muitas famílias estão fazendo. Isso, estudando com Regina Celli, né? E tudo mais. A gente também fez o curso deles. E aí, eu apresentei e assim, muitos aderiram. Então, de lá saíram, assim, uns 7 alunos. Olha só. Providência de Deus. Foi bom a reunião. Foi boa a reunião. E os pais numa bênção, nos ajudando a divulgar e tudo. E entraram assim, né? Entraram, colocaram seus filhos e aí Foram os primeiros alunos de Foram vocês? os primeiros alunos, Aí a gente começou com esses e tudo. Aí foi entrando outros que conheciam a gente, né? E foram entrando também por confiança, aquela coisa toda, né? Já conhecia a gente. Aí foi vindo. Aí foi vindo os pais que conheciam a gente das missões, sabe? Aí foram colocando. Então, assim, hoje você vê lá, todo mundo, quando a gente faz reunião, todo mundo se conhece. Muito meio bom. que os pais se conhecem, sabe? E, nossa, uma graça de Deus. E aí foi vindo... Eu ouvi, né? Desculpa interromper, mas eu ouvi algo muito interessante, que era assim... Falou assim, se você parar... Se seu carro tiver quebrado na estrada, você ficar parado lá, tipo... Acenando, pedindo carona, alguma coisa do tipo... Dificilmente alguém para. Já vem desconfiança, tudo mais, aquela coisa toda. Só que existe uma probabilidade maior das pessoas pararem se estiver empurrando o carro. Sim. Porque tem o... É claro, tem aquilo do coração humano de querer ajudar, mas é o que? Você não tá parado sem querer arrumar uma solução. Você tá fazendo alguma coisa e as pessoas começam pra somar. Sim. Chegar pra somar com aquilo que você já tá fazendo. Exato. Eu lembro que eu falei pra elas, olha, façam isso, né? Estudem, é importante, mas busquem trabalhar também para vocês verem a realidade, né? Porque eu vi assim muitos grupos, eu quero, eu sei, mas assim, na realidade é outra coisa. Sim. Você lidar com as crianças, lidar com os pais, não é algo fácil, Sim, né? é o preparo que antecede, e eu digo também assim, louvável é vocês dar o pontapé inicial sem ter algo palpável ali. Sei lá, cadê os alunos? Não, vamos começar. Vamos começar. Falei, a gente tem que começar. Vai vir. E aí foi vindo de indicações. Então, um indicava o outro, a gente publicava, né? E aí foi indo, graças a Deus, né? E assim, mas é difícil. Às vezes igual, no começo fechava, às vezes não fechava as contas, sabe? Aquela confusão toda. E aí a gente foi trabalhando nisso, né? E estamos aí, né, nesse processo. Só que assim, o nosso sonho, e o que Deus me deu na palavra, em Isaías, agora eu não lembro o capítulo, que era o sinal, que ele falava dos 3 anos, né? Que no primeiro ano comeriam retolhos, né? Tipo, o ano da dificuldade. Aí no segundo, colheriam os frutos que viessem por si mesmo. E no terceiro... Que é o atual. Que é o ano que vem, na verdade, né? Seria o ano mesmo que o negócio ia. E foi nesse meio tempo que a gente conseguiu a aprovação do espaço. Que bom. Que é o espaço que Deus providenciou para nós, né? Do centro social, né?
que é um espaço maravilhoso, enorme, que vai acolher bem as nossas crianças, né? E aí, no meio disso tudo, a gente está tentando aí a regularização para se transformar em colégio. Então, nós já estamos com a documentação Boa, toda, né? vamos lá. Vamos entrar Pra quem tava ansioso, falando, nossa, mas ainda é um centro. Que tem o preconceito, não tem? Sim, Você tem. sabe disso? Tem. Então, existe... Olha só aí, ó. Olha o perfil, maravilha. Isso. Que demais. Né? Então, o perfil, inclusive, tá aparecendo aí em algum lugar da sua tela, além da tela que estamos vendo aqui, né? Isso. Tá na descrição do nosso... Isso, aí tem um pouquinho do nosso trabalho. As crianças ali na capelinha. Vão fazer adoração, Santa Missa. Volta aí pro feed de novo. Olha lá. Adoração. Jesus exposto ali. Isso. Que demais. É bonitinhos, né? Vai descendo aí, Jacob. No feed, no feed. Isso. pra gente Aí ver. tem as atividades. Aqui foi a reunião, aqui já no espaço novo, foi a reunião de pais, né? Inclusive, estive lá com a Carol, conhecemos o espaço, ficamos encantados. Uma bênção, né? Aí aqui tem uns vídeos também, alguns momentos. Aqui a gente fez um momento com Nossa Senhora, a gente passeou com Nossa Senhora pela escolinha. E aí a gente vai trabalhando, né? Tem uns... Aqui, gente, esse vídeo foi muito interessante. Era o dia de Nossa Senhora. E aí a professora falou assim, olha, vamos pra capela, né? Daqui a pouco. Só que ela tava terminando de arrumar as coisas. Eles foram e começaram a cantar sozinhos. Foi mesmo. Mãezinha... Aí eu... Tomaram a é iniciativa dele. Quando eu cheguei, eles estavam tudo lá já, Que sabe? demais. Então, assim, você vai vendo que, né? Ali são os alunos, né? Volta aqui. Isso. Nesse pode, mas pode mostrar, não pode? Os alunos podem. Tá Tá publicado. na nossa página. Aham. Com o padre Ó, ali, né? ó. Esse é o Padre Rodrigo, uma bênção, né? Padre Rodrigo Burim. Hoje ele é o diretor espiritual de vocês? Isso, hoje ele é o parco, né, que vai nos acompanhar a Entendi. partir de agora. Antes era o Padre Pelegrino, uma bênção também. Padre Pelegrino nos ajudou muito sempre, né? Sempre acreditou no nosso projeto. O Padre Rodrigo também sempre está conosco. Tem vários padres mais para baixo também que já foram também. Padre Aderivon, Padre Bruno. Padre Bruno. Olha, as nossas crianças. Isso. Celebrando a missa lá pra ele. Celebrando a missa. A missa é literalmente para as crianças, tá? A gente faz. Aí as outras atividades. Tem uma missa por semana lá pra eles, é isso? É uma vez ao mês, Uma por vez ao conta mês. da disponibilidade dos Entendi. padres. Se a gente conseguir a graça Mais de padre? conseguir, né? Mais padre a gente vai. Padre Aderivon ali, né? Então a gente vai fazendo. Que demais, que Aí a demais. gente vai fazendo os trabalhos aqui, o Sagrado Coração de Jesus, a gente vai trabalhar. Ah, o Padre Lucas ali também, já celebrou lá conosco. Então, Ah, muito bom, então a gente já tava falando que isso. tem. Então já. É o terceiro ano agora, 2020. Isso, aí vai pro terceiro ano. Terceiro é. ano. Então, tá, como você tava falando, tá meio que encaminhado já pra se Isso. tornar um colégio. Demorou um pouco por conta do espaço, né? Porque a gente dependeu de outras questões, de regularização do espaço e tudo. Então, nós estamos ainda confiantes, se Deus permitir, a gente consiga a tempo, né? Mas nós estamos correndo atrás. Caso a gente não consiga, nós vamos para esse novo espaço como centro, porém ainda mais escola, sim. Então, por exemplo, as crianças que têm 4 e 5 anos, a gente já vai usar o material da editora, né, da editora Nitrinos, que está dentro das normas da BNCC, tudo para que eles estejam respaldados, né? E aí, se não for possível, aí já no 2026, aí já é certeza. Porque Tem que aí, ter. aí vai ter que ter, porque as crianças já estão no primeiro ano, então... Aham. Mas assim, a gente tem bastante alunos também que saíram das creches e foram para lá justamente para preservar, né? Devido à situação da realidade que as mães estavam vendo e estão lá conosco. Então, famílias católicas de Guarulhos que estavam desesperadas porque seu filho chegou na idade de ir para a escola, você não sabia o que fazer com elas, então temos uma excelente opção em Guarulhos. Essa é a notícia? Isso, essa é a notícia. Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente vai atender as crianças. Nós vamos lutar. A partir de que idade, Jéssica? Ó, de 1 ano até 5 anos a princípio, Então, né? então isso já é uma realidade possível, Já é né? uma realidade possível. Não é um sonho, um desejo. Isso. Já existe você que é pai, mãe de família católico ou não, mas que está preocupado com a educação autêntica para os seus filhos, vai trabalhar, não quer colocar em qualquer creche, então temos uma opção, né, confiável. E assim, quando eu apresento uma coisa com a ênfase que eu estou dando aqui, é porque eu coloco o meu nome e o nome do Nobarco, do que a gente faz aqui,
junto com isso. Sim. Então, se eu estou indicando dessa forma, é porque eu confio, eu acredito. Sim. Desde a primeira vez que falei com a Jéssica e com o Rodolfo, eu vi verdade nas palavras dele, nos olhos, sobretudo. E é por isso que a gente tá gravando esse episódio aqui, né? Porque a gente acredita no que estão fazendo, no que Deus tá movendo através deles, e a gente quer muito que dê certo, entendeu? Então, se você é pai de família, católico ou não, mas que se preocupa com uma educação autêntica para os seus filhos, a gente tem uma opção hoje confiável em Guarulhos, né? Tá localizado... Me fala melhor que eu sei. Então, hoje nós estamos no Tabuão, né? Tabuão, Isso. Praça 8, aquela região. Próximo da Praça 8. Aqui agora nós estamos em mudança, né? Então, nós estamos pro Centro Social, que fica ali na rua Jamil João Zarif. Que também tá Tá perto. pertinho. É assim, dá 5 minutos da Praça 8. Mas ali na região do Tabuão, próximo à Praça 8. O Então, espaço. então, veja bem, você que é pai, mãe, ou que conhece alguém que tá nessa fase agora, precisa trabalhar, quer colocar os filhos, não quer colocar em qualquer lugar, vocês têm aí o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco, né? Hoje já é uma realidade que pode acolher os seus filhos entre 1 e 5 anos e que no futuro muito breve, com a graça de Deus, Sim. viu? Tenho muita convicção disso, Sim. se tornará um colégio aí já para começar o fundamental com as crianças. Se a gente conseguir, Deus é o Deus do impossível. Conseguir tudo rápido, em fevereiro a gente Bendito seja Deus. já vira o colégio, né? Que o nome é Colégio Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Tá. Já tem o nome, já tem CNPJ aberto, né? Se porventura alguém que está nos assistindo aqui, de qualquer lugar do Brasil, quiser cooperar para que em fevereiro a gente alcance esse objetivo de se tornar um colégio, como é que poderia ajudar? Então, o espaço tá precisando de bastante coisa ainda e de reformas, né? Então, muitas coisas o Padre Pellegrino fez, né? Só que falta muita coisa. E para a escola, ele tem umas exigências, né? Da Secretaria da Educação. Então, algumas coisas a gente tem hoje porque foi doação, né? Muitos pais, né? Quero até agradecer todos os pais que sempre nos ajudaram, né? Teve época que nós passamos um sufoco bem grande, assim, que as contas não fechavam. E a providência de Deus agiu tanto sobre nós que era assim, ó, não tinha arroz. Pro dia a gente tinha que comprar o arroz. E assim, a mãe vinha, olha, sobrou arroz da minha cesta, não sei o que, e dá, sabe? Desse jeito. É importante você falar essas histórias, viu? É muito. Porque- assim, a gente viu a Porque o pessoal fala assim, providência. a conta quase não fecha, e acha que é um negócio simples, faltou R$500, faltou R$20. Não, pode falar sério mesmo. Sim, porque assim, como ainda não é uma escola, o que acontecia muito também no centro? Sei lá, o carro quebrou, vou tirar do centro, boto no mês que vem. Porque não é escola ainda. Entendi. Né? Só que isso acaba prejudicando a gente, Sim. porque nós temos as contas todo mês Vai para virando pagar. uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Porém, cada família tem a sua realidade financeira também. E a gente Sim. entende. Por isso que nós não cobramos um valor também absurdo. Por mim, eu faria de graça, entendeu? Só que eu não consegui, Pois é. né? Porque eu vou fazer da prefeitura, eu não vou poder nem rezar com as crianças. Aham. Mas a nossa vontade é que um dia a gente tenha essa possibilidade, né? Assistir Mas- algumas famílias, né? Sim, só que hoje a gente depende das famílias para pagar as contas, para manter. Por isso que vocês vão até ver, se vocês entrarem, eu já pedi ajuda mesmo. Falei, olha, e muitas famílias nos ajudaram, muitas, e a gente fechou as contas com doação. Olha só. Sabe? Então, só que esse espaço, o custo é muito maior, porque tem jardinagem, tem que fazer todo, tem que mexer, entendeu? Por exemplo, hoje nós não temos ainda aquelas mesas, as carteiras das crianças em tamanho infantil, que é algo que é exigência. Então, é algo que eu tô pedindo. Se você conhece alguém que tem creche, ou então que possa nos doar, sabe? Aquelas carteiras com as cadeirinhas coloridinhas, porque tem coisas que exigem. Nós temos as carteiras hoje, mas elas são maiores, que foi doação também do Padre Ricardinho. A bênção também já celebrou a missa lá da área pastoral São Judas. Ele já celebrou a missa várias vezes com a gente, também nos apoia demais, nos ajuda. Não é? Hoje ele é meu diretor espiritual. E assim, a gente conseguiu essas doações, né? Tem história também do Sacrário, a gente recebeu, também ganhamos doação da comunidade Shalom. Então, assim, um ou outro foi nos ajudando, Então, sabe? você que nos ouve aqui agora, que Deus toque seu coração, se você tiver possibilidade de nos ajudar nesse sentido. Uma coisa que, pelo que eu percebo, a Jéssica falando que é meio que emergencial, pra gente dar esse passo a mais, Sim. são essas carteiras, né? Cadeiras infantis e tal, mesas. Se você pode ou conhece alguém, enfim, um meio de que isso possa chegar a abençoar aqui o projeto, por favor, o que mais, Jéssica? Vai falando aí. Então, a capela. O padre começou a capela, né? Só que a capela é a parte mais cara. Então, assim, tudo que você vai comprar, a imagem é tudo acima de R$1.000.
E graças a Deus, a comunidade e a missão Dom Bosco doou um valor, mas ainda não dá pra fazer aquela capela que a gente tem um sonho, né? Ser bonito, porque tem que ser belo, né? Tudo tem que ser muito belo também. Pras crianças, pra Deus, né? E pra que as crianças contemplem o belo, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? Então, o nosso sonho é que a nossa capela seja bem bonita, de Dom Bosco, com Nossa Senhora. Então, assim, a gente tem o valor lá pra, tipo, finalizar o piso e a parede, entendeu? O resto a gente precisaria também, né? Então, o banheiro infantil, fraldário, tudo é muito caro, né? E tem muita Móveis. acabamento de construção pra fazer, Móveis de pelo que eu vi lá também, né? Ó, aí No dia que eu fui lá, inclusive, teve uma ventania então, tremenda aqui em Guarulhos, que é uma árvore o tamanho dessa mesa lá. Foi, aí quebrou 20 telhas. A Olha aí, gente ó. vai ter que reformar as telhas. Já tiramos a árvore, graças a Deus. Mas, assim, é um espaço grande mesmo. Tem questão de jardinagem, né? Então, tem, por exemplo, a gente tem que fazer a secretaria. A gente não tem os móveis da secretaria, entendeu? Olha só. Então, computador. Então, assim, eu tenho Básico, não tem o básico. a gente tem, assim... Eu falo assim, ó, eu sempre falo pros pais. Nós somos simples. Eu gosto muito da simplicidade. A gente tem o necessário lá no centro, só que a gente tem tudo, porque a gente tem Jesus, entende? Muito bom. Então, assim, mas a gente gostaria que tivesse uma estrutura, né, para poder acolher mais também. mais, até porque, né, lá o espaço é maior e conforme a gente for aumentando as turmas, nós vamos aumentando mesmo. Tem professor, tem todos os custos que a gente tem que pagar também, né? A gente quer ter uma biblioteca, então a gente também precisaria de doação de livros para estruturar essa biblioteca, os móveis mesmo, da secretaria, da sala da coordenação, tudo isso a gente não tem, porque hoje nós somos poucos, né? É pequenininho ainda e tudo mais, né? Então tem toda essa questão de estrutura das reformas, ainda falta a fachada, a gente ainda tem que pintar porque é um muro enorme, né? Então tem que terminar a fachada, então tudo isso vai gerando bastante custo, né, pra gente. Então a gente tá contando com a providência de Deus. Que passa através de você, que nos ouve nesse exato momento agora. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai disponibilizar, se vocês autorizarem, obviamente, sei lá, o Pix ou qualquer coisa que possa fazer chegar recurso Sim. pro Centro do Bosco, a gente prestará conta de tudo isso, né? Isso. Vocês sabem que vocês já podem contar conosco, o No Barco tá fechado com vocês, viu? A gente quer ver esse negócio acontecer, a gente quer presenciar, né? E contemplar a graça de Deus fluindo através do que Deus colocou no coração de vocês. Então, contem conosco, que a gente puder fazer, a gente vai fazer, tiver ao nosso alcance. Então, você que nos ouve, tem um prestígio pelo No Barco, a gente não pede dinheiro pra nós aqui, entendeu? O No Barco ele acontece há mais de 2 anos e a gente vê o fluir da providência de Deus acontecendo. providência de Só a gente não Deus. aparece aqui pedindo, mas assim, agora eu encarecidamente estendo a mão pra você e falo: se você pode fazer, faça alguma coisa. Então procure na descrição do vídeo aqui. E ajude esse projeto a ir pra frente. A gente quer vir depois contar pra vocês o milagre acontecendo através da sua vida, né? Tá bom? Procure as redes sociais do Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Se você conhece alguém que pode nos ajudar de alguma forma, né? Fale, leve esse episódio. A gente tem outros episódios aqui, inclusive, falando sobre educação com a André Medrado, professor André Sim, Medrado. maravilhoso. Com o Vini, lá do Regina Celli. Procure aqui o episódio, assista Muito ele. bom. Você vai ver a importância do assunto que a gente está tratando aqui. E hoje em Guarulhos a gente tem alguém que tomou a iniciativa. E a gente vê várias famílias que tinham o intuito, não conseguiram dar o pontapé inicial, não tiveram a oportunidade ou a iniciativa. E teve alguém que foi, a gente tem que apoiar. Entendeu? Talvez você queria, não foi você, mas alguém fez isso. Alguém deu as caras, começou, e agora o que cabe a nós? Ajudar a fazer a coisa acontecer. Então, por favor, se você pode, ajude. Com oração, obviamente. Sim, muita né? oração. Reze, isso é importante, Sim. mas haja também, viu? Se você talvez não pode fazer isso materialmente, financeiramente, você conhece alguém, provavelmente. E assim, às vezes eu penso assim também, né? Às vezes eu não posso fazer uma doação monetária, financeira. Sim. Mas eu sei lá, você falou pra você pintar um muro. Sim. Eu domino, eu tenho uma empresa de pintura. Eu dou a Isso, pintura. isso. Sei lá, a mão de obra pra trocar lá o teto das telhas que quebrou. Isso. Enfim. O Tudo. que puder, né? Porque, assim, a gente vê que isso não é só um sonho da minha família, né? É um sonho de muitas famílias. Sim. Isso que você falou, Vitor, é muito interessante, porque a gente via, no começo, uma divisão. Eu via muito isso, assim, uma divisão, né? Eu sei que, igual você falou, cada um tem o seu sonho, Sim. né? Mas, assim, já existe algo. E é para os nossos filhos, né? Então a gente tem que se unir para isso. É interessante que tenha uma escola católica em cada bairro de Guarulhos, se Sim, possível. sim. Amém, que isso tenha.
tem que ter, entendeu? Porque eu não vou conseguir resolver né? Tem gente que não consegue vir do centro, não consegue vir daqui da região, né? É difícil. Amém que sim. Só que é renúncia. Sim. Né? Não é a gente achar que vai ser, nossa, vai ser. É renúncia. É renúncia da sua vida. É você deixar tudo para fazer algo para Deus, assim, 24 horas do seu dia. Né? Porque a gente acaba ali, a gente tá pensando, né? Tem isso, tem isso. É que tem muito esse lance. Eu até falava com o Rodolfo, da última vez que a gente falou, né? Acho que as pessoas estão se conscientizando da importância que é a educação católica. Sonham em iniciar um projeto que não queriam o No Bark School. Queria, era maravilhoso. Queria, era maravilhoso. Mas hoje, o que a gente pode fazer hoje, entendeu? Para atender as crianças que já estão tendo que ir para a escola, enquanto No Bark School não existe, entendeu? Sim. A gente pode ser egoísta a ponto de falar assim, Deus tem um sonho de educação às crianças, mas talvez Deus quer que você participe do sonho que ele já começou através de outra pessoa. Sim. E a gente tem que ter humildade para reconhecer isso e fomentar, ajudar para que a coisa aconteça. Porque assim, Guarulhos só ganha com relação a isso, entendeu? E assim, a divisão, infelizmente, com várias pessoas que sentaram nessa mesa, a gente foi conversar, né? O que impede, o que tarda o avivamento no Brasil? É a divisão, entendeu? Em todos os meios, isso é horrível. Então, assim, a gente percebe que a gente poderia ter evoluído muito mais nesse quesito de educação em Guarulhos se a igreja estivesse mais unida, sabe? Sim. Então, eu sempre... Já vieram várias famílias. Me fala como que você conseguiu, não sei o quê. Eu sempre explico. Eu conto toda a história. Eu falo, pra mim é importante, se é algo de Deus, porque tem que ser algo de Deus, Sim. né? O Vinícius, né? Ele sempre fala isso no Anjo da Charlie, ó. Se não for de Deus, vira escândalo, né? Ele fala mesmo. Ele sempre fala isso, isso várias vezes Várias vezes, no né? episódio. Porque assim, pode virar escândalo por diversas coisas. Pode virar escândalo por perseguições, que existe. Né? Porque você tá A mexendo... questão do enriquecimento, ele falou. Sim, do enriquecimento. Vira escândalo. Vira escândalo. Ou de um pai que, de repente, não conseguiu simplesmente colocar seu filho lá na escola e quer causar e fazer inferno. Pois é. Existe isso, gente. Então, assim, é muito complicado. Mas precisa ter esse foco, assim, em Deus, de saber que é uma renúncia de vida. É uma missão. Não é um empreendimento. É missão. É uma missão que você vai ter que se doar. Porque às vezes é difícil pra gente. Às vezes a gente fica na correria lá, os meninos estão lá, Não, né? não é fácil, não. A gente corre pra lá e corre pra cá. Mas assim, a gente oferta tudo a Deus, né? Então, assim, os pais que têm esse desejo, sim, se é algo de Deus, se é algo de Deus, vai acontecer. Eu sempre falei pra todas as mães que vieram, se é de Deus, vai acontecer. Mas busquem, estudem, peguem experiência. Não, eu sou de uma área nada a ver, quero montar uma escola. Calma, estuda, entendeu? Pega experiência. E aí vamos. E nisso, né, muitas famílias, graças a Deus, nos apoiam, nos ajudam. Tem pais que vêm de longe, gente, que trazem seus filhos todos os dias. A gente vê o sacrifício disso. Mas por quê? Porque entendeu e compreendeu que a educação, eu falo isso, o que vai salvar essa geração é a educação católica. Sim. Se a gente formar bem os nossos filhos, pais e mães, se vocês formarem seus filhos nas virtudes, no caminho de Deus verdadeiro, dificilmente eles vão se perder. Hoje tem alunos de pais não católicos lá ou não ainda? Não, sempre assim, tem os católicos que são... Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas tinha uma que ela era evangélica, mas assim, não é muito praticante, mas nunca... Também Entendi. tranquilo, bem tranquilo, sabe? Nos apoiando bastante, assim. Mas, assim, é muito importante esses pontos, né? A criança ali, com o ambiente familiar, né? Eu não acho interessante, assim, às vezes a mãe vai assim lá, né? Se eu vejo que a mãe não trabalha, eu mesmo falo, meio período. Mesmo Entendi. que o integral, pra mim, eu ganhe mais. Meio período. Por quê? Contato com a criança. Contato precisa. As nossas crianças, elas estão se perdendo por falta de atenção. Muito bom. Eu trabalhei numa escola, num projeto social. A menina escreveu uma carta, trabalhava eu e uma psicóloga. E ela escreveu uma carta falando assim, ó: eu tenho saudade da minha mãe. Aí quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, acho que a mãe dela morreu. Pesado. Quando a mãe dela morreu, né, tudo. Aí ela, porque ela não conversa mais comigo. 13 anos. Meu Deus do céu. Ela fica no celular, entendeu? Aquilo ali, nossa, eu só chorei, sabe? Porque assim, você vê que as crianças estão com depressão, gente, não é porque elas estão com depressão porque... Não, é porque
o pai e a mãe não está presente. É ausência mesmo. É ausência. Ou então a criança chega às vezes na escola, aquela agitação, por quê? Provavelmente não passou o final de semana com os pais, ou então o pai não tá dando atenção, a mãe não tá. É alguma falta. A família é importante. Lembra sempre, a educação, ela não é obrigação do Estado, tanto que tá lá na lei, é da família e do Estado. Mas é mais da família. A escola complementa aquilo, né? Complementa aquela base que você dá. Então, assim, tem que se atentar no como a gente tem educado os nossos filhos, a atenção que a gente dá. Porque a atenção que você dá, eu sei que você tá cansado, chegou do serviço, mas 15 minutos, meia hora que você sentar com seu filho no chão, menorzinho, conversar, ou adolescente, conversar, foi tudo bem, filho? Como foi seu dia? Não existe mais isso. É isso aí. É bem complicado. Então, é uma união, né? Então, por isso que a gente também, lá no centro, a gente faz, por exemplo, Dia dos Pais, a gente faz momento de oração com os pais, fizemos o seminário, se Deus quiser, ano que vem a gente vai fazer um outro, que fala sobre a educação dos filhos, a educação da escola, né? Então, assim, são coisas que precisam estar unidas. Não tem como a gente ter o projeto lá, você colocar os seus filhos lá, e, por exemplo, vocês não aparecerem na reunião de pais. Abandonar, né? Entendeu? Então, você precisa acompanhar como que seu filho está aprendendo, né? O que ele está aprendendo? O que está sendo dado para ele na escola, né? Precisa ter esse olhar. Legal. É isso, Jéssica. É Muito bom, isso, viu? gente. Muito bom. Contem conosco, viu? De coração. Amém. De coração. Vamos caminhar juntos aí, em comunhão e unidade. E no que tiver nosso alcance, a gente, obviamente, tem um coração aberto a ajudá-los, viu? Eu queria agradecer, né? No barco, foi engraçado, né? Que eu não conhecia. É um pecado, venial, inclusive. Não, eu ouvi falar. Sabe aquela coisa? Eu ouvi Sim, falar sim. no barco. Passou por aí, né? Porque eu tenho um casal lá. Porque centro, Dom Bosco também dá muito trabalho, né? Dá. Não dá pra ficar vendo, não dá pra ficar em podcast aí. Mas, assim, eu já vi, né? Às vezes passa, né? Eu via e tal, mas eu não sabia que era do No Barco e tal. Aí tem um casal lá na comunidade, a Gabi e o Arthur, né? Eles falaram pra mim, aí vocês foram lá. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, é um casal que quer ver os filhos. Aí quando vocês foram falando, eu falei, nossa, No Barco, isso aqui. Mas eu não tinha o conhecimento do projeto. Aí que eu lembro que quando vocês saíram, até as meninas falaram, Jéssica, você nem me avisa que eles vieram aqui, que não sei o que. Eu falei, mas gente, eu não conhecia. E aí eu falei, né, nós vamos rezar tudo direitinho, né? Porque a gente sempre coloca tudo em oração, né? E Deus fala com a gente muito através da palavra. Então, toda decisão que a gente vai tomar, a gente pergunta pra Deus, Senhor, é isso que eu quero? Não, não é. Pra gente não fazer aquilo que é, porque se a gente faz o que é a nossa vontade, a gente, né? Não dá certo, então a gente busca fazer. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, né? De estar aqui, de poder contar um pouquinho da história, né? Do centro. Conto muito com as orações de vocês, porque realmente não é algo fácil, né? A gente vem chumbo de tudo quanto é lado, principalmente quando as coisas começam a crescer, tomar uma proporção um pouco maior, né? A gente sabe aí que o inimigo ele é muito astuto, né? Então, a gente sempre coloca nos pés de Nossa Senhora. Né? Ela tá ali, tá cuidando de nós. Então, que Deus abençoe No Barco, né? Amém. Deus abençoe muito esse trabalho de vocês, por toda a ajuda de vocês, né? Em poder abraçar, igual eu falei pro Rodolfo, falei pra ele, né? Falei, amor, olha que legal. Eles vieram aqui abraçando esse projeto. Falei pra ele quando vocês foram lá. Vocês não pegaram assim, vamos abraçar algo que já existe. Vamos lutar junto, porque é um sonho nosso. Sim, é pros seus filhos, né? Sim. Suas preciosidades pros nossos filhos. Então, que Deus abençoe grandemente vocês. O que nós pudermos também fazer, né? Para ajudá-los, nós vamos fazer juntos. Permaneçam fiéis, a gente vai estar em oração por vocês, viu? Amém. E a gente entende que o Colégio Dom Bosco, eu já digo assim, com fé, é um meio pelo qual a gente vai ver muita gente passar para outra margem, né? Porque a palavra, a gente também se baseia numa palavra para que isso aqui exista. Isso. É a palavra de Marcos 4,35, né? Como onde Jesus, passemos para outra margem. E a gente entende passar para outra margem como esse processo espiritual, né? De se tornar santo. Isso. Nosso intuito é ajudar as pessoas a deixar de ser meros frequentadores de paróquia, se tornarem discípulos de Jesus. E a gente vê que o mover no coração de vocês com essa escola é justamente produzir esse tipo de coisa, né? A travessia. Sim. Aí, só pra finalizar, né? Eu vejo, assim, os testemunhos, né? Tem uma mãe que ela falou assim pra mim, Jéssica, o pai dela, não falo o nome da criança, né? Ele não ia muito, assim. E através dela, indo no centro, Olha só. tá fazendo ele ir. Então, ele já mudou a ideia, sabe? vendo? Então, a gente vai vendo os frutos. Deus chegando através das crianças nas famílias, né? Das famílias. E várias ocasiões que Deus vai colocando. Então, a gente percebe que não é só uma escola. É uma missão.
Muito bom. Ali é uma missão. E eu falo, é mais pra nos santificar, talvez, do que as próprias Sem crianças dúvida, que já sem são dúvida. santos, né? Sem dúvida. Mas é mais pra nós, porque ali a gente tem que lutar, tem que viver direitinho, né? Não pode estar em Ser exemplo. pecado, tem que ser exemplo, tem que buscar viver a santidade para que as crianças possam sentir essa santidade em Muito bom, nós. Jéssica, muito bom. Né? É, Então tem uma isso. tradição aqui no bar que é a seguinte: todo mundo que senta na mesa, no final da conversa, precisa convidar alguém para estar aqui. Então, Eita, como sempre explico, não é um convite, melhor dizendo, não é uma indicação, é um convite. aham. Então você não vai falar assim, seria legal que tal pessoa viesse, tal, não. O Espírito Santo vai iluminar alguém, que vai vir na sua cabeça, assim, seria muito interessante que tal pessoa viesse. Aí você vai olhar pra câmera aqui e você vai falar, fulano de tal, quero chamar você pra estar aqui na mesa do No Barco. Caso essa pessoa rejeite o convite, ela rejeita pra você, não rejeita pra mim, entendeu? Nem pra equipe do No Barco. É entre vocês duas, ou vocês dois, enfim. Ixi, agora? Ai, não sei. Eu falei que Não, fala aí, meu, vai. Convida, olha. eu gostaria que viesse o Frei Gilson. Porque eu te falei no começo, né, Frei? Se o senhor Convida tiver, ele. se o senhor estiver me ouvindo, por favor. Frei, vem também. O senhor já foi numa escola, acho que de Osasco. O Frei Gilson foi lá. Sim. Venha conhecer o Centro de Fé Lazer Bosco, Frei Pronto, Gilson. aí, ó. E já passa aqui no Barco, faz o podcast, vai ser uma bênção, tá bom? Estamos convidando o senhor. Demorou. É isso, então, minha amiga. Pronto. Diante de tudo que dissemos, eu só posso reafirmar uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Pronto, Glória a Deus. amém. Glória a Deus. Obrigada, Deus abençoe.